Olá, meus amigos. Esta semana vamos estudar em O Livro dos Espíritos, Lei de Adoração, Prece. Questão 658. A prece é agradável a Deus? Dizem os benfeitores que a prece sempre é agradável a Deus quando ela vem do coração. Quando nós temos a possibilidade, por exemplo, de ler uma bela prece, se ela não estiver eivada de sentimentos, ela de nada valerá. E também não adianta orarmos tão somente com os lábios, sem nos transformarmos numa pessoa melhor. Os benfeitores são muito claros nessa resposta, que enquanto nos mantivermos orgulhosos, prepotentes e assim sucessivamente, nós ainda não estaremos orando com a possibilidade de agradar a Deus. Questão 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar é pensar em Deus, ou pensar em Deus é orar. E pela oração nós podemos fazer três coisas: pedir, louvar e agradecer. Questão 660. A prece torna melhor o homem? Sim, pois aquele que ora com fervor de coração acaba por chamar a atenção dos bons espíritos que vêm em socorro. Nós nunca teremos uma prece, portanto, sem a atenção da divindade para conosco. Questão 660A. Como é que certas pessoas, apesar de orarem bastante, têm mau caráter, são ciumentas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência, de indulgência e de algumas vezes até mesmo viciosas? O essencial, dizem os benfeitores, não é orar muito, mas sim orar bem. Toda prece precisa ser secundada de uma análise interior dos nossos espíritos, para que nós possamos, em utilizando-nos da prece a fim de vencermos as tentações, nos corrigir depois de identificarmos o que precisa ser corrigido. Questão 661. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Nessa resposta, meus amigos, os benfeitores dizem que Deus presta atenção mais nos atos do que nas palavras. De qualquer forma, toda a prece vinda do coração e com entendimento nos ajudará. Mas é preciso que nós façamos sempre um exame interior para que a gente continue trabalhando no bem, pois que senão serão palavras vazias. Questão 662. É possível orar utilmente pelos outros? Orando de coração, nós estaremos agindo na construção do bem. E, evidentemente, isso atrairá outros espíritos que farão com que os esforços conjugados atinjam seu objetivo. Questão 663. As preces que fizermos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? As nossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas delas deverão seguir o seu curso até o final. Quando deixamos o mundo dos espíritos, nós deixamos, é muito claro, uma programação. É o que nos ensina a doutrina espírita, de forma que o livre-arbítrio, enquanto desencarnados, se sobrepõe ao dos encarnados aqui na Terra. Nós poderemos, evidentemente, alterar algumas coisas, como a própria mensagem do Senhor Jesus fala: pede e dar-se-vos-á. Mas é preciso, antes de tudo, compreender que quando nós estamos em dificuldade pela oração bem feita, nós poderemos receber auxílio dos espíritos superiores, e isso faz com que as provas se tornem menos rudes para nós outros. De qualquer forma, é confiar em Deus, orar e continuar trabalhando. Questão 664. Será útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Nesse caso, como as nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar seus sofrimentos? Tem o poder de abrandar a justiça de Deus? A prece não pode mudar os desígnios de Deus. Mas à medida em que a gente ora por alguém, por um espírito que sofre, por exemplo, ele acaba por receber as nossas melhores vibrações, ou seja, a nossa lembrança, e isso o reconforta e o induz ao arrependimento, à confiança, a trabalhar por si mesmo para o crescimento. De qualquer forma, os benefícios da prece sempre poderão surtir algum efeito e vão surtir algum efeito, desde que a gente o faça de coração. Questão 665. Que pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos, em virtude de não estar prescrita no Evangelho?
A recomendação do Senhor Jesus é amai-vos uns aos outros. Portanto, não interessa se estamos encarnados ou desencarnados, ou quem ora, se ora para um ou para outro, tanto faz. Ele recomendou também amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que nos perseguem e caluniam, o que significa que tanto pode ser encarnados quanto desencarnados. Se houver a necessidade de dizer para não orarmos para os desencarnados, Jesus teria deixado muito claro aqui para nós na Terra. Questão 666. Pode-se orar aos espíritos? Os bons espíritos são mensageiros de Deus. Fazem com que as coisas aconteçam de acordo com a lei de Deus, de acordo com a providência. Isso significa que quando nós oramos por eles, eles vão nos auxiliar a trabalharmos as nossas provas, a vivenciarmos as nossas expiações com um outro ânimo. Eles não têm condições de modificar a lei de Deus, mas nos ajuda a suportar tudo aquilo que precisamos passar na Terra. Pensemos nisso.